Sexta-feira, 13 de agosto, seguimos aqui com o nosso quadro e vamos até Brasília conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Elisa. Bom dia a todos. Acho que para Roberto Jefferson, a partir de agora, vai ser a crença de que sexta-feira, 13 de agosto, é um dia mesmo de má sorte, né? Pode haver o arquivo aí de más lembranças a esta sexta-feira 13. Pois bem, começamos então justamente com esse assunto, é Breaking News aqui na CNN Brasil e a gente já começa trazendo então essa determinação do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. É uma decisão que partiu do ministro Alexandre de Moraes no inquérito que investiga ataques às instituições democráticas. Alexandre Garcia, vamos ouvi-lo então, como você avalia essa decisão de Alexandre de Moraes quanto ao ex-deputado Roberto Jefferson? Pois é, o Molica lembrou que Jefferson, lá no governo Lula, fora condenado por lavagem e corrupção, né? E agora é preso por crime de opinião. Então, é bem característica de um e de outro governo, talvez, né? Depois que a gente viu a prisão de um jornalista, Oswaldo Eustáquio, e de um deputado, Daniel Silveira, por crime de opinião, a gente se perguntava por que Roberto Jefferson não foi preso ainda. Porque nas redes sociais a gente viu aí ofensas, injúrias gravíssimas, né? Especialmente contra o ministro Alexandre de Moraes, autor do pedido de prisão, Fachin, Barroso, né? Muita gente dizia, puxa, será que o Roberto Jefferson está blindado, né? Já prenderam os outros dois, e agora, enfim, vem a ordem de prisão preventiva e busca e apreensão, supostamente por crime de opinião, né? Eu acho que talvez seja o outro, a calúnia, não sei se foi calúnia, mas enfim, foi injúria, foi ofensa, né? Em relação aos ministros do Supremo. Presidente de partido, presidente do PTB, também algo bem raro aí na história do Brasil. Mas, enfim, vamos ver agora o desdobramento, porque é aquela coisa, né? O próprio ministro ofendido é quem manda prender e não tem nada acima dele, né? Ele tem o poder de prisão sobre as pessoas, ministro do Supremo. E acima deles não existe, porque eles são supremos, né? Apenas para a gente pensar a respeito disso, Roberto Jefferson aparecia com um revólver, os tambores estão rufando e tal, né? Uma coisa assim, bem exagerada, né? Mas sem efeito, né? Mas, enfim, agora a ordem judicial se cumpre. Elisa? Alexandre, nós teremos de interromper rapidamente o nosso quadro aqui, porque temos uma informação nova a respeito da determinação de prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. Gustavo Uribe teve acesso ao documento que determina a prisão de Roberto Jefferson. Então, Gustavo, nos conte tudo. Elisa, a gente teve acesso à decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou essa prisão preventiva e busca e apreensão contra Roberto Jefferson. Na decisão, ele diz que se enquadra nesse inquérito, a prisão preventiva, que é o inquérito de organização criminosa digital, diante de reiteradas manifestações proferidas por Roberto Jefferson em postagens em redes sociais e em entrevistas concedidas, demonstrando, nas palavras na decisão, na verdade, a aderência voluntária ao mesmo modo de agir de associações especializadas na investigação, que tem como objetivo desacreditar o processo eleitoral, reforçar o discurso de polarização e ódio e gerar animosidades dentro da própria sociedade brasileira, promovendo o descrédito dos poderes da República. Entre os crimes que seriam enquadrados nas postagens de Roberto Jefferson são apontados crime contra a honra, racismo, homofobia e incitação a práticas de crimes, bem como tipos penais decorrentes de organizações criminosas. A gente está lendo aqui agora a decisão, mas esses são os principais pontos iniciais que motivam a prisão temporária. Elisa?
Gustavo Uribe, então, conversando com a gente ao vivo de Brasília e teve acesso a esse documento que determina a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. É breaking news aqui na CNN. Para você que acaba de chegar, estamos acompanhando toda essa movimentação, evidentemente, depois da decisão do Supremo Tribunal Federal. Qualquer novidade que tivermos, vamos trazê-la aqui na programação para vocês. Eu até acrescento aqui a informação que nós temos de resposta da própria defesa do ex-deputado Roberto Jefferson. Uma informação do advogado Luiz Gustavo Pereira da Cunha, do PTB, é a de que a Polícia Federal ainda estaria a caminho da casa de Roberto Jefferson, ao menos o último posicionamento foi esse. E abre aspas, a ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes, mas nós não tivemos acesso ainda ao mandado de prisão e de busca e apreensão. Essas foram as palavras do advogado Luiz Gustavo Pereira da Cunha. E agora, Gustavo Uribe nos trouxe o documento que determinou a prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. 9h12, vamos em frente aqui com liberdade de opinião e já trazendo o próximo assunto. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento de denúncia contra o senador e hoje ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Ciro é acusado de obstruir as investigações sobre suposta organização criminosa formada por integrantes do PP, partido que ele preside. O julgamento foi iniciado em 2018, mas suspenso por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Fachin, que é o relator, votou a favor da investigação. Ele foi acompanhado pela ministra Carmen Lúcia. Gilmar Mendes devolveu o processo para o julgamento e votou para rejeitar a denúncia. Ou seja, o placar está 2-1 pelo recebimento da denúncia. Faltam ainda os votos dos ministros Cássio Nunes e Ricardo Lewandowski. Por telefone, a defesa do ministro Ciro Nogueira informou que só vai se manifestar no fim do processo de julgamento. Alexandre Garcia, como você avalia, então, qual a sua opinião sobre essa reabertura de investigação contra Ciro Nogueira, agora ministro do governo Bolsonaro? Pois é, a gente acha estranho é isso, né? Que um processo que começou em 2018, de repente apareça no momento em que Ciro Nogueira vira ministro do governo, né? Fica parecendo assim uma espécie de retaliação, resposta do Supremo por causa das brigas entre eles, assim como a prisão, agora temos um preso político, né? Na hora que vimos aí o mandado de prisão, a gente fica claramente é bem típica a prisão política, tá bem tipificada, aliás, né? Como a história mostra. Agora, nesse caso aí, né? Vejam só, o Supremo tem, e não é culpa do Supremo, não é responsabilidade do Supremo, mas são de 81 senadores, tem 25 respondendo a inquéritos ou ações penais. 25, isso dá uns 30% do Senado. Dos 513 deputados, 50 são réus, são 95 processos contra esses 50. Então, o Supremo tem um repositório que é um paiol de munição, digamos assim, para ser usado quando precisa. Muita gente acha que foi usado aí nessa questão do voto auditável, né? Aí é só pensar, é uma caixa de Pandora, abre e saem os males para os deputados e senadores. Mas, claro que a culpa não é do Supremo. Eles têm foro privilegiado, né? Vai lá para o Supremo, e aí é o que acontece. O Supremo os tem na mão, fica parado lá desde 2015 e de repente aparece Ciro Nogueira. É assim que eu estou vendo esse episódio, assim, de aparecer de repente o processo contra Ciro Nogueira. Elisa? 9h15, atenção para a notícia que acaba de chegar aqui na CNN Brasil, a confirmação da prisão do ex-deputado Roberto Jefferson. Roberto Jefferson é preso, então, pela Polícia Federal, já está com os agentes da Polícia Federal, por isso nós vamos a Brasília com as informações de Gustavo Uribe. Uribe,
A informação é do nosso grande repórter Vianney Bentes, ele apurou e realmente agora a gente confirmou que a Polícia Federal prendeu Roberto Jefferson há pouco em um dos endereços dele. Inicialmente a Polícia Federal havia ido a alguns endereços do PTB e ligados a Roberto Jefferson, mas agora o encontraram, ele acabou de ser detido e será levado então a uma das delegacias para os encaminhamentos necessários. Informações ao vivo, então, com o Gustavo Uribe, em Brasília, confirmação da prisão, então, do ex-deputado Roberto Jefferson. Começamos o dia aqui com a informação da determinação do STF por meio do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão de Roberto Jefferson e ainda não havia confirmação se ele já estava com os agentes da Polícia Federal. Então, a atualização neste momento, neste Breaking News, para você que nos acompanha, é que foi preso o ex-deputado Roberto Jefferson. Voltando agora para o Liberdade de Opinião, Alexandre Garcia, vou trazer então o próximo assunto. Se nós tivermos atualizações a respeito do caso Roberto Jefferson, eu vou trazendo aqui em doses homeopáticas durante o quadro Liberdade de Opinião. Vamos lá então. O ministro da Justiça, Anderson Torres, prestou depoimento ao corregedor do Tribunal Superior Eleitoral. Ele foi ouvido dentro do inquérito do TSE sobre os ataques do presidente Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral do país. O corregedor-geral, ministro Luiz Felipe Salomão, também ouviu o coronel Eduardo Gomes da Silva. Ele e o ministro da Justiça participaram de uma live do presidente em que Bolsonaro supostamente apresentaria provas contra as urnas e, na mesma live, fez novos ataques ao sistema eletrônico. Alexandre, esse depoimento mostra que o discurso continua e que o assunto ainda não está encerrado? Pois é, em primeiro lugar eu fiz o sinal assim, né? Pode cortar quando precisar, se houver alguma última notícia a respeito do Roberto Jefferson. Agora, mais uma vez eu quero salientar que continuam, né, os próprios ministros, eles próprios, abrindo inquérito em seu próprio interesse, né? Eles reagem, quer dizer, a gente não vê aí Ministério Público participando. Foram, por exemplo, os ministros do TSE oficiaram ao próximo presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e ele abriu esse inquérito, né? Bom, além disso, foi afastado o delegado que preside esse inquérito, né? E foi dada a ordem por um deputado, Felipe Barros, para depor na Polícia Federal a respeito desse assunto, porque afinal foi o deputado que jogou nas redes sociais, já era do conhecimento público, né? Essa história aí do hacker, que ficou de abril até novembro, que foi mostrada pelo presidente da República para justificar a necessidade de mais segurança para o voto e mais transparência para a apuração. Agora, falando de transparência, o que eu acho incrível, né, é que um assunto de interesse público gravíssimo, como é a entrada de um hacker no nosso sistema, de nós eleitores, né, de apuração, que isso tenha sido mantido em sigilo, e um sigilo a ponto de punir as pessoas que abriram o sigilo, quando deveria ser a mais absoluta transparência, né, para mostrar, olha, está acontecendo isso, vamos tomar providências. Ontem mesmo, o ministro Barroso, surpreendentemente, disse que é preciso ir atrás de mais transparência e de mais possibilidade de auditagem, o que só vai acontecer quando houver uma auditagem independente, uma apuração alternativa para conferir com a apuração oficial, né? Mas, enfim, esse é um tema que ainda, claro, ainda está na nossa cabeça, porque é o nosso voto que vamos depositar no ano que vem, que é uma preocupação, é aquela história da mulher de César. Não podem pairar dúvidas, por mais honestas que sejam as urnas e a apuração. Seguimos o Liberdade agora falando especificamente sobre o presidente da República, Jair Bolsonaro, porque o Supremo Tribunal Federal abriu um novo inquérito contra o presidente Bolsonaro. Essa decisão atende ao pedido feito pelo Tribunal Superior Eleitoral em relação ao vazamento de dados sigilosos de ações da Polícia Federal, que investigava a possibilidade de um ataque hacker ao TSE. Esse vazamento, segundo o TSE, ocorreu durante uma live feita pelo presidente da República. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou que
ao Bolsonaro publicar uma investigação sigilosa, ele quis expandir a narrativa fraudulenta contra o processo eleitoral. Detalhe que este é o quarto inquérito aberto pelo STF contra o presidente, que, aliás, comentou essa decisão de Moraes, e você vai ver agora. Com essa decisão da Jane Moraes, eu acho que só não tem a cópia do inquérito quem não quer. Ou acho que apagou, se tirar do meu site, apagou, resolveu o assunto. As provas estão lá. E olha a história que eu quero contar aqui. Não tenho provas. É apenas aí uma suposição. Que a história, ou história que chega pra gente, era que o acordo com esses hacks seria de desviar 12 milhões de votos do candidato Jair Bolsonaro. Sumir com 12 milhões de votos. Repito, não tenho provas e não sei se isso é verdade. Mas a história que estamos apurando é essa. Aí um trecho da live que o presidente faz toda quinta-feira. Pois bem, Alexandre, como você avalia então a decisão do ministro Alexandre de Moraes sobre a abertura do inquérito contra Bolsonaro e mais? Na sua opinião, essa decisão tem um fundamento jurídico ou seria mais um capítulo político? Parece que é mais um capítulo do confronto entre poderes, né? No fundo, Supremo, o Judiciário e Executivo, né? Aí o Supremo perde a sua capacidade de ser o moderador. Se fosse Executivo versus Legislativo, o Supremo seria o moderador. Aí não é. Quem é o moderador é a fonte de todo o poder, que é o povo, né? Mas, enfim, é a questão da segurança do voto. Eu falei há pouco sobre isso, né? A estranheza de como esse inquérito foi aberto, os próprios pedem no interesse dos mesmos, né? Então, fica estranho, tá? Tem muitas coisas estranhas que certamente alunos de primeiro ano das faculdades de Direito vão estranhar também, né? Porque a gente pega a Constituição, lê uma coisa, pega o devido processo legal e lê também, né? E depois as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Então, essa denúncia do presidente aí falando de 12 milhões de votos, eu acho que é um exagero, né? Mas ele está falando para os seus apoiadores e está sacudindo as pessoas, olha, vamos ter garantia do voto, né? Não seria muito mais simples, né? Tivesse sido aprovado, se fosse lei ordinária teria sido aprovado e o Supremo teria derrubado, precisou ser emenda constitucional que não chegou aos 308, mas acabava a discussão, pronto, vamos ter comprovante do voto digital, comprovante impresso do voto digital, né? Então, fizeram uma grande fake news, sugerindo, ainda ontem o ministro Barroso sugeriu de novo, volta ao passado, onde havia fraude. Não é a volta ao passado, continua o voto digital. Apenas o comprovante que se tentou 3 vezes e a justiça não quis, né? Parece que é simples teimosia, porque seria fácil fazer isso, né? Já fizeram um coquetel inaugurando uma urna dessas em 2017, bem moderna, com o comprovante do voto digital caindo ao lado. Mas, e aí a gente perde tempo com esse falatório todo sobre a segurança do voto, e tem outras questões importantes. Você sabia que estão decidindo lá no Congresso sobre imposto de renda das empresas, da pessoa física, né? Então, coisas importantes sendo decididas. E a gente causa incerteza política e vai para a incerteza econômica e a gente deixa de focar em problemas mais graves, né? Sendo que esse poderia ser resolvido facilmente com o comprovante do voto. Pronto. Né? Ou mais, achar uma transparência, como falou o ministro Barroso ontem, achar mais transparência para acompanhar as apurações. A transparência está escrito na Constituição. Transparência. A administração pública tem que ter transparência. Por quê? Porque os patrões são o povo, esses são os patrões, são os mandantes, né? Tudo é em função do povo, é serviço do povo, serviço ao público, né? Senão não é democracia. Elisa?
Alexandre, são 4 inquéritos, então, que contêm o nome do presidente da República, inquéritos do STF. Na sua opinião, a situação política de Jair Bolsonaro ganha instabilidade quando a gente fala de 4 inquéritos no STF, ou na verdade são apurações que devem ser esquecidas em breve? Aliás, e se chegar na PGR, a tendência é que esses casos sejam arquivados? Tem que aplicar a lei, buscar materialidade, isso é coisa óbvia. Agora, quem julga aquilo que o próprio Supremo, TSE, são eles próprios. Isso que não faz sentido. Não se enquadra no devido processo legal. Né? Isso é que não faz sentido. Quem vai julgar? Por isso a Constituição diz que quem julga presidente da República são os representantes do povo. Aí sim, né? Câmara abrindo, né? Aceitando e Senado julgando. Né? Mas não é isso que está acontecendo. Então, mas provoca muito barulho. Provoca consequências de instabilidade, sim, né? Dúvidas na cabeça das pessoas que são os patrões desses senhores e senhoras que estão agindo em nome do povo. Né? São servidores do povo, né? Embora não eleitos diretamente. Elisa? Vamos ao próximo assunto, então, aqui do Liberdade de Opinião dessa sexta-feira, dia 13 de agosto. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, prestou depoimento na CPI da pandemia. Aliás, o deputado esteve um pouquinho mais cedo aqui conosco na CNN Brasil, respondendo aos questionamentos em relação à CPI da pandemia. E tanto ontem na comissão quanto hoje conosco ao vivo, negou qualquer relação com a negociação da vacina Covaxin. A sessão de ontem, quinta-feira, dia 12, foi encerrada antes do esperado. E o líder do governo na Câmara deve retornar à comissão na condição agora de convocado. O depoimento de Barros no Senado foi marcado por algumas confusões. Vamos ver. O deputado Luiz Miranda relata uma conversa que teve com o presidente que nunca foi confirmada de outra parte no seu conteúdo. Então, o que nós temos é uma fala do Luiz Miranda. Por que citou Ricardo Barros? Porque eles levaram a minha fotografia para o presidente. Né? É óbvio isso. Então, eu quero deixar claro aos senhores senadores que trata-se de um mal-entendido. Nunca tratei de Covaxin, já afirmei isso várias vezes, em nenhum momento tratei qualquer assunto relativo à venda da Covaxin. Eu quero lembrar aos senhores senadores que o mundo inteiro quer comprar vacinas. O mundo inteiro quer comprar vacinas. E eu espero que essa CPI traga bons resultados para o Brasil, produza um efeito positivo para o Brasil, porque o negativo já produziu muito. Afastou muitas empresas interessadas em vender vacina no Brasil que não se interessam isso mais. Não é verdade, isso não é verdade. Estou sendo atacado na CPI desta forma porque sou o líder do governo. Eles não vão achar que vão me colocar numa cadeira, continuar repetindo tantas inverdades, tantas narrativas sem consistência e que eu vou assisti-los falar. Então eles vão se preparar melhor e eu vou também. Vai ser ótima vai dar uma boa audiência. Pois é, o deputado falou ali na comissão, então, que espera que a CPI produza um efeito positivo, porque já produziu muito efeito negativo e afastou muitas empresas interessadas em negociar vacinas com o país. Alexandre, que confusão essa quinta-feira na CPI da pandemia. Qual seria o motivo de tanta confusão e bate-boca, na sua opinião? A última palavrinha dele é reveladora, né? Vai dar uma boa audiência. Esse é o objetivo da CPI, da audiência, né? Na hora que começam a perder audiência, anunciam que vão encerrar antes, né? Mas quem ganhou mais audiência foi um senador governista, Marcos Rogério, multiplicou por 7 os seguidores dele nas redes sociais, né? Mas, enfim, o problema é que a CPI está acostumada a ouvir suas próprias perguntas, né? E não gosta de ouvir respostas que não sejam aquelas que ela espera, né? Por isso ela tratou as mulheres como tratou, né? E aí tem um deputado pela frente, como teve Osmar Terra, e fica diferente, né? O deputado não se dobrou, ele foi muito convincente lá e hoje na CNN, foi muito convincente,
né? Mostrou que ele não tem nada a ver com a Covaxin e todos nós sabemos, não adianta as senadoras gritarem é mentira, que a Covaxin foi embora, desistiu do Brasil por causa do barulho da CPI, né? Porque inventaram, apareceu aquele cabo e tal, coisas ridículas, acabou não havendo a compra, né? Assim como essa outra vacina de uma única dose é $17, né? Que acaba sendo a mais barata porque é uma única dose. Também desistiram. Então, o que ele disse é verdadeiro. Aí não quiseram ouvir, teve aquela cena marcante do presidente da CPI encerrando, se levantando, fazendo um gesto assim e foi embora. Essa é a CPI. Elisa? Alexandre, chegou ao fim o nosso tempo de hoje, depois de uma semana longa. Muitas notícias aqui para repercuti-las com vocês. Bom fim de semana. Segunda-feira nos vemos. Obrigado, Elisa. Bom dia a todos e aproveitem o dia. 13, sexta-feira de agosto. Reiterando aqui para você que nos assiste diariamente na CNN Brasil que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.